Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus, um ponto da palavra que o Senhor nos mostra na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Filipenses, no capítulo 4. Filipenses está depois de Efésios e antes de Colossenses. Último capítulo da carta, capítulo 4 da carta de Paulo aos irmãos da cidade de Filipos. Se todos acharam, vamos ler, irmãos, com a guia e ajuda de Deus. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez
me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que abunde para a vossa conta. Mas também tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada a glória para todos sempre. Amém. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam, todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos. Amém. Queridos irmãos, irmãs, esta carta que Paulo escreveu à igreja de Filipos, a cidade era Filipos, os habitantes os filipenses, irmãos, é rica em doutrina, em ensinamentos, em conselhos, que serviu para eles nos dias deles e serviu ao longo dos séculos, irmãos, para os cristãos que, lendo, foram iluminados pela palavra, e serve, irmão, como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, na nossa geração, no nosso tempo, a igreja cristã que serve ao Senhor nesse século 21. Glória ao nome do Senhor. E nós sabemos, irmãos, que foi na cidade de Filipos que Paulo, Silas, Lucas, que estavam juntos os três, irmãos, por uma revelação, por uma visão que Paulo teve, vendo um anjo que disse: venha até a Macedônia, passa por aqui e ajuda-nos. Os anjos pedindo ajuda, irmão. E Paulo, falando com os companheiros, entenderam que era uma mensagem de Deus e realmente foram. E foi lá na cidade de Filipos que tinha aquela moça com espírito de adivinhação, e por conta de ter sido expulsado o espírito, suscitou um ciúme, uma inveja muito grande nos judeus que lá habitavam, e Paulo e Silas acabaram na prisão. Lucas não foi, porque era grego, e Filipos estava já nos domínios gregos, e a Macedônia também fazia parte. E Lucas não foi preso, mas Paulo e Silas sim, sofreram, foram vergastados, foram, enfim, irmãos, flagelados, e mesmo presos indevidamente, injustamente, amarrados num tronco interior, tinha outras celas em volta, os presos de lá viam eles. E eles ali, irmãos, poderiam, no raciocínio humano, e muitos de nós pensam assim, e é um pensamento de gente, de ser humano, poderia ter reclamado com Deus. Provavelmente alguém de nós reclamaria: Senhor, tem misericórdia, nós viemos aqui não foi porque quisemos, não viemos aqui para assunto nosso, não estamos buscando comércio nem lucro para nós, viemos pela tua obra, foi a revelação do anjo que nos mandou, e agora acontece isto, Senhor, tem piedade, olha isso aí.
Eu tenho crédito, tem uns que têm essa coragem de dizer, eu tenho crédito com Deus e falar isso para Deus. Irmão, não temos crédito nenhum, nosso débito é impagável, se não é a misericórdia de Deus na nossa vida. Ninguém tem crédito, irmãos. Mas Paulo e Silas sabiam, não precisa falar, Senhor, olha aí o que fizeram conosco, Deus estava vendo. Não precisava falar, Senhor, tu nos mandaste pelo anjo vir aqui e agora estamos presos. Não precisava falar, o Senhor estava vendo. Então o que eles fizeram, irmãos? O contrário da lógica, cantavam hinos. Roupa rasgada, rasgaram as vestes para as costas ficarem nuas para o chicote. Sangrava, amarrados, preso como bandidos perigosos no cárcere interior, que seria a segurança máxima da prisão da época. Os outros rindo, ouvindo, mas começaram a ficar assustados, porque eles naquela situação oravam, pediam a bênção sobre os outros presos, pediam a bênção sobre a igreja, e entre uma oração e outra cantava hino. Começaram a apavorar, que homens são estes? Que tipo de gente é esta que sofrendo louva o seu Deus? E Deus se comoveu, irmão. E Deus comoveu no céu e comoveu a terra. E a terra sofreu um terremoto naquele lugar, os alicerces se abalaram, as cadeias se romperam, se rebentaram, as portas, grades das prisões se abriram, todos ficaram livres, inclusive eles. E o carcereiro, quando viu aquilo, tinha recebido ordem de segurança máxima com aqueles dois homens judeus. Então, irmão, o carcereiro tirou a espada e colocou a espada contra um ângulo do chão e foi se jogar por cima da espada. Paulo bradou rapidamente, não te faça mal nenhum dano. Olha os presos, ninguém fugiu, estão todos aqui. E nós estamos aqui também. Por que você vai se matar? Porque os presos, irmãos, viram a porta da cadeia aberta, viram as correntes quebradas, mas estavam presos agora por um laço invisível naqueles homens de Deus, como a Irmandade está presa na palavra aqui. Glória ao nome do Senhor. Como nós, cada um, somos prisioneiros em Cristo Jesus, na sua palavra, na sua graça, o mundo pode nos chamar, irmão, e a carne às vezes até se inclina para lá, mas nosso espírito, irmão, é prisioneiro do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Então aquele carcereiro, a sua casa, naquela mesma hora da noite, porque era perto de meia-noite, depois da meia-noite, irmão, vendo aquilo, não é possível, isto não é da terra, e não era mesmo, foram os primeiros a obedecer. Lídia, vendedora de púrpura, também obedeceu e nasceu ali uma igreja, irmãos. Glória ao nome do Senhor, que Paulo amava, como uma mãe que tem vários filhos e às vezes um deu trabalho no parto, um cresceu ali com uma certa dificuldade. Às vezes é este que a mãe mais ama, mais sofre, mais ama. Glória ao nome do Senhor. E Paulo fala exatamente isto, irmão, na igreja de Gálatas, que também era vizinho lá, dizendo: filhinhos, por quem ainda sinto dores de parto. O apóstolo falando isso, irmão. Claro que é uma figura de linguagem, é uma metáfora, mas ele estava dizendo, como uma mãe tem dores de parto, mas se alegra com a vinda de um filho, eu sofri por vocês, eu tive dores de parto e continuo tendo, até que Cristo seja formado em vós. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, aqui para a igreja de Filipos, Paulo tinha um grande carinho, como uma mãe que amamenta, como uma mãe que criou, como uma mãe que sofreu, mas agora havia uma igreja formada, uma igreja maravilhosa, e ele estava em Roma agora, novamente preso, irmãos, mas em Roma. E ele mandou
Epafrodito levar esta carta, para eles se alegrarem. E ele promete, leiam em casa esta carta, é tão linda, irmãos, e fácil de entender. E o Senhor vai revelar e vai iluminar quem ler querendo compreender as grandezas de Deus e as profundidades que aqui estão, irmão. Ele manda Epafrodito levar e fala, olha, vocês vão lendo aí, alegre-se com Epafrodito, mas logo eu vou mandar Timóteo também. Daqui mais um tempinho, vai Timóteo para alegrar vocês. E depois eu vou sair da prisão aqui e quero ainda ver o vosso rosto. É o amor, irmão. E neste capítulo que lemos, ele chamava a igreja, meus amados, muito queridos irmãos, minha alegria, minha coroa. Olha, irmãos, 4 qualidades de amor. Amados, muito queridos, minha alegria, como uma mãe se alegra com o filho, minha coroa, como um rei sabe que a sua nação, o seu povo, é a coroa que ele tem na cabeça, representa o povo. Assim Paulo dizia, no meu reinado do apostolado, eu me alegro com vocês, vocês são a minha alegria e coroa. Glória ao nome do Senhor. Mas tem aí 2 irmãs que foram tão úteis e ainda são. Foram das primitivas e são formadoras de opinião aí, mas estão intrigadas. Eu rogo, o rogo, irmãos, é um pedido com humildade. O apóstolo pedindo para 2 irmãs, se humilhando. Meu pedido é um rogo para você, Vódia, e para você, Sintique, que parem com o desentendimento, procurem ter comunhão, porque elas eram formadoras de opinião, irmão. Os filhos ouvem a mãe, o marido ouve a esposa, e a igreja estava tendo prejuízo na confusão de 2 irmãs. E ele dizia, eu rogo, procurem ter comunhão, sentir o mesmo no Senhor. E Epafrodito, aqui não fala, quem ler o capítulo 2 vai entender que ele falava de Epafrodito, um cooperador, que levou a carta. Eu te peço, para elas as brigadas, rogava. Para Epafrodito ele falou, eu te peço, para você, que você é meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres. Olha, irmãos, o Senhor revelou esta palavra por esse verso aqui. Tem gente que se desentende e vai o desentendimento embora e não acerta. Precisa de ajuda. Precisa de um terceiro. Às vezes é o marido e a mulher. Às vezes é um pai e um filho. Às vezes são 2 irmãos, ou carnais, ou irmãos na fé. Se desentenderam. E eles não têm força de se reconciliarem. Precisa de um terceiro. Precisa de ajuda. Irmã, serva de Deus, o teu casamento para continuar precisa de ajuda. E Paulo falou para Epafrodito, eu rogo, eu peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres, pois elas trabalham no Evangelho, trabalharam comigo, com Clemente, são valentes, são valorosas, são amáveis, são importantes na obra aí, mas brigada uma com a outra está dando prejuízo. Ajuda quanto antes. Irmão, quando entra um desentendimento num casal, em 2 pessoas, há a necessidade de ajuda, ou do ministério, ou uma ajuda profissional, às vezes até de um psicólogo, às vezes até, irmãos, de outro da família, que tem uma influência, que tem uma abertura, que dão ouvido para ele, é o Epafrodito da questão. Glória ao nome do Senhor.
e Deus vai preparar alguém que está ouvindo esta palavra. A palavra de Deus não vem em vão. O teu casamento não vai se desfazer. Deus manda ajuda por esta palavra e vai aparecer o ajudador. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, Paulo dizia, vocês não podem estar brigados, tem que ter alegria. Irmão, servir a Deus precisa ser voluntariamente e precisamos ter motivação e alegria. Então ele dizia, regozijai-vos, tenham alegria de ser crente. Outra vez digo, vou repetir, ele disse, regozijai-vos. O regozijo, irmão, é esta alegria que não é carnal, é alegria de alma, prazer de estar no culto, prazer de colaborar na coleta, prazer de tocar no culto, prazer de ser crente, prazer de servir a Deus. Se este prazer fugiu de algum coração, fugiu da mente de alguém, permita a Deus que pelo poder desta palavra torne na tua vida a alegria de ser crente no Senhor Jesus. E ele dizia, não precisa ficar inquietos por nada. E nós, a palavra hoje é para nós, irmão. Ninguém fica inquieto por nada. Ah, mas está acontecendo isto. Mas tem o problema lá na Europa. Mas tem o preço dos combustíveis. Mas tem mais isto e mais aquilo. Irmão, problema enquanto vivermos terminará a nossa vida e os problemas continuarão. Mas nós não devemos ficar inquietos. Então o conselho da palavra é esta: não estejais inquietos por coisa alguma, por nada, por nenhuma coisa. Antes, as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus, como? Pela oração, pela súplica, a oração de pedir, mas sobretudo por ação de graças. Irmão, é possível fazer uma oração agradecendo a Deus pela prova? É possível fazer uma oração agradecendo a Deus por ter passado ou estar passando por uma enfermidade? Experimenta fazer isto. Ah, mas eu só peço para o Senhor me libertar. Como que eu vou pedir? Dou graças a ti. Dê graças, irmão. Obedeça a palavra. Vai ver a mudança que ocorrerá na tua vida. Irmão, Paulo e Silas oravam agradecendo ao Senhor. Preso, amarrado, tinham sofrido flagelo. Deus mandou o terremoto. Agradeça a Deus pela tua prova. Vai vir um terremoto na tua vida. Alicerces vão se mover e portas vão se abrir. Glória ao nome do Senhor. Ele diz mais aqui a palavra: fazendo isto, a paz de Deus, que excede toda a compreensão humana, excede todo o entendimento da mente humana, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. Porque o que nos faz sofrer, irmão, são os sentimentos interiores. Se os nossos sentimentos são bons, são de paz, nós podemos ter um salário pequeno, uma casa humilde, uma vida simples, irmão. Mas tendo paz, o nosso sentimento interior não tem explicação. Vai além do raciocínio humano. É melhor esta vida do que a vida de um presidente de uma república, do que um rei, do que um homem muito rico, irmão, ou uma mulher riquíssima deste mundo, sem paz. A paz não tem preço e a paz vai além de tudo. O que adianta viver num palácio, irmãos, cercado de servidores, tendo tudo, mas não tendo paz interior? A pessoa trocaria tudo pela paz. E aqui está a palavra: a paz de Deus virá na tua vida.
essa paz que excede todo o entendimento, ela virá. E os teus sentimentos serão de alegria, de regozijo, mesmo ganhando um salário de pouco poder aquisitivo, irmão, mesmo vivendo uma vida simples, morando numa casa simples, tendo paz, você é como um rei, a irmã é como uma rainha. Glória ao nome do Senhor. E sem a paz, irmão, nada desta vida serve. Por que há suicídio de pessoas ricas, de pessoas com bens materiais? Faltou a paz, faltou tudo. Haja paz na tua vida. Haja paz na tua vida. Glória ao nome do Senhor. Jesus, após a ressurreição, quando os discípulos estavam lá na casa de Maria, mãe de Marcos, reunidos com porta fechada, trancada, janelas fechadas, orando baixinho, com medo, o Senhor apareceu no meio deles. Não precisou pular a janela, nem bater na porta, nem descobrir telha. O Senhor entrou ali. Ele entra em qualquer lugar, irmão. E estendeu as mãos e disse: paz seja em vós. Neste momento, irmão, é verdade que são as simples e fraquíssimas mãos dos servos de Deus, mas receba a paz em nome do Senhor Jesus. Haja paz na tua vida, haja paz na tua casa, na tua família, haja paz na vossa causa. Glória ao nome do Senhor. E essa paz que vem de Deus, ela excederá, ela extrapolará. Glória ao nome do Senhor. Qualquer outra coisa, irmão, qualquer outra coisa. A pessoa pode ter um anseio de passar no concurso público mais difícil, pode ter um anseio de terminar um curso superior e se formar como médico ou médica. São anseios bons, irmão. Mas se não tiver paz, nada vale. E tendo paz, tudo está debaixo da potente mão de Deus. Quanto ao mais, porque tem mais, a vida é problema, irmão. O trabalho, criação de família, a luta. Nós estamos num campo de batalha. A pessoa nasceu, até terminar a vida, é uma batalha. Mas no demais, olha o que disse aqui o apóstolo, irmão. Ele faz uma série de virtudes, que é a verdade, a honestidade, a justiça, a pureza, a amabilidade. E no final ele diz: nisso pensai. Para entendermos bem, irmãos, a tônica e a importância disto aqui, nós teríamos que ler assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, vai lá embaixo, nisso pensai. É para pensar na verdade. Tudo que é honesto, nisso pensai. Tudo que é justo, nisso pensai. Tudo que é puro, pensa na pureza. Tudo que é amável, é para pensar na amabilidade. Tudo que é de boa fama, tudo que é de virtude, se há virtude, nisso pensai. Por que isto, irmão, este valor tão grande ao pensamento? Porque o pensamento seu e meu e de todo ser humano é o princípio, é o start, é de onde partem os projetos. E o projeto se concretiza, seja ele bom ou seja ele ruim, maléfico. Os projetos dos pensamentos se realizam. Então vamos pensar em coisa boa, irmão. Que coisa boa virá na nossa vida. E se tem alguém pensando coisas negativas, pensando coisas que não dão certo, ruins, coisas que causam depressão, vai dar depressão mesmo, vai se concretizar isto. Deus guiou o irmão Franciscon, nas mensagens escreveu: nós não podemos proibir ou impedir
que as aves voem aí fora. Vamos numa praça, vamos num campo, ou mesmo na rua. De repente percebemos pássaros voando. E isso nós não podemos impedir. Mas nós podemos impedir se um passarinho, seja qual for, um pardal, uma pombinha, vem com um cisco no bico e quer fazer ninho em cima da nossa cabeça. Tem que, perdoa a expressão, irmão, mas dá um tapa, vai para lá na minha cabeça aqui, você não vai fazer ninho. E é uma coisa importante, irmãos, essas aves que voam são os pensamentos. E nós não podemos impedir que venha um pensamento negativo, que venha um pensamento até impuro. Porque tudo isto aqui, irmão, o apóstolo dizia, tudo o que é verdadeiro, porque às vezes algum engano, alguma mentira a gente pensa, mas é o pássaro que temos que afugentar. Tudo que é honesto, porque tem pensamento desonesto, malicioso, e somos carne, de repente dá uma voadinha, mas enxotamos. Irmão, 15 de Gênesis, Abraão fazia uma oferta a Deus, começou a voar aves de rapina, aves, mas ele pegou alguma coisa lá, irmão, e enxotava, expulsava. E nesta manhã aqui para nós, irmão, é por esta palavra, é como uma vassoura, é como, sabe, irmão, alguma coisa que vai varrer para longe da vida tua e da vida de quem serve a Deus, pensamentos malignos, desonestos, impuros, para não fazer ninho. Irmão, a ave vai trazendo o cisquinho e vai trançando, porque ela vai trabalhando para fazer o ninho. Depois o que ela vai fazer? Vai pôr ovos. Depois o que ela vai fazer? Quando tem um número de ovos suficiente, vai chocar e depois vai nascer filhote. É assim, irmão, os maus pensamentos querem fazer ninho na nossa mente. E o apóstolo disse, tudo que for bom, tudo que for honesto, puro e que seja verdadeiro, nisto pensai. Porque depois do pensamento, irmão, o bom pensamento gera bom sentimento. E um bom sentimento, irmãos, gera bons procedimentos. O comportamento, irmão, a sequência é essa: pensamento bom, sentimento bom, comportamento bom. Forma um ciclo virtuoso, bom. Mas um pensamento mau gera sentimento mau e procedimento mau, comportamento mau. É o que acontece numa pessoa que cai no erro, cai no vício, cai na droga, porque do pensamento que originou tudo, criou um ciclo ou um círculo vicioso. Que Deus nos ajude, irmãos. É muito sério o que Deus manda para nós nesta palavra. Os irmãos querem ver uma coisa? Eu começo a pensar que o irmão Nilson me olhou feio. E depois, uma hora ele está falando uma palavra, eu pego, passando ali. Ele não só me olhou feio. Ele agora eu ouvi qualquer coisa que eu não gostei. Esses pensamentos ficam batendo, martelando. No meu coração começa a gerar sentimento contra o irmão. Raiz de amargura. É também a hora que eu encontrar com ele, vou falar isso, mais aquilo. Já vai mudando o meu comportamento. Amanhã ou depois eu realizo isto que fecha o ciclo e brigo com o irmão, falo impropérios. Por que isto, irmão? Porque a origem foi um pensamento mau. Irmãos, saiamos deste culto com um propósito. Se o pensamento é bom, é honesto, é puro,
é verdade, você vai abraçar frutos bons. Mas a hora que passar pela tua mente um pensamento malicioso, um pensamento ruim, um pensamento mentiroso, clame o sangue do Senhor Jesus, expulsa esta ave que vá para longe de ti e não venha causar dano na tua vida espiritual. E depois, irmão, Paulo teve uma coragem que poucos têm, irmão. No mais, meus irmãos, tudo que vocês aprenderam comigo, que eu ensinei, tudo que vocês ouviram que eu falei, tudo que vocês viram eu fazer, vocês podem fazer igual. E Deus, o Deus de paz, será convosco. Irmãos, aqui estão pais, mães, jovens. Será que teu filho, teu irmão, quem te vê, pode imitar você? Nas palavras, nos atos, nos procedimentos? Ah, tem misericórdia. Tem hora que eu perco a paciência. Então, irmão e irmã, procuremos pedir ao Senhor que tenhamos uma vida que quem imitar o que fizermos não erra. O modelo é Cristo. Paulo tinha esta convicção, mas nós precisamos buscar. Sei que falta, para mim falta, mas vamos nos esforçar. Vamos até porfiar, irmão. Porfia é teimosia, mas teima para entrar no céu. Teima ser bem honesta, bem sincera, bem sincero. Tenha palavras na tua boca que o teu filho pode falar o que você fala e não é nada feio. Faça de tal maneira que o teu filho te imite e não erra. E depois ele termina dizendo: eu me regozijei porque Epafrodito tinha ido a Roma e agora voltou com a epístola, o pergaminho escrito por ele, por Paulo. E na ida a Roma, Epafrodito levou coletas que fizeram sabendo que Paulo estava preso e que tinha necessidade, irmão. Veio o inverno, neve, roupa, comida e ter uma fruta, enfim, uma coisa que na prisão não é dado para o prisioneiro. Então foi uma coleta, um fruto do amor. E ele disse: eu me regozijei tanto quando ouvi de vocês uma igreja pobre, porque a igreja de Corinto era de gente rica, irmão, comerciantes e pessoas que tinham frota de navio e eram irmãos, mas não colaboravam na coleta, não. Agora, Filipos era de pobre e colaborava, irmão. E parece que essa coisa continua ainda, viu? Que Deus nos guarde, irmão, e ajude. E quem tem, irmão, proporcionalmente, vamos colaborar na obra de Deus. Então, olha o que Paulo fala, irmão, como uma mãe. Olha o que ele diz. Eu fiquei contente que Epafrodito me trouxe. Vocês lembram? Finalmente, porque ele passou necessidade. Regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança ao meu respeito. Vocês lembraram de mim. Mas aí ele lembra que ele era mãe da igreja. Ele fala assim: mas não é que vocês não tinham lembrado, vocês não tiveram oportunidade, não teve outro Epafrodito que veio, não teve quem vocês mandasse, querendo dizer, irmão, a mãe, até alguma falha do filho, ela abraça filho. Eu sei que você me ama. Você esqueceu do meu aniversário, você esqueceu de mim, mas não é porque você é mau, você é bonzinho, é que você não teve a oportunidade de encontrar comigo. Quer dizer, irmão, justificar até a falha de quem a gente ama. Irmã, que esta palavra tenha lugar no teu coração e no meu, de nós abraçarmos alguém até que falhou conosco, mas dizer: eu sei que você me ama,
Você não teve oportunidade de demonstrar isto, mas eu tenho certeza que você me ama. Irmão, fazendo isto, o inimigo foge, o inimigo não encontra brecha, é brasa na cabeça dele, irmão, glória ao nome do Senhor. Mas ele se alegra quando alguém fez uma coisa pequena, o outro faz um erro maior contra e a confusão está armada. E ele disse, eu também estou dizendo isto, não é porque eu estou com necessidade. Eu passei, mas agora estou bem, mas estou contente. Eu aprendi a viver abatido, aprendi a ter abundância, aprendi a passar fome, aprendi a ter bastante fartura. Aprendi tudo, irmão, que o Senhor nos ensina. Olha o que ele diz aqui. Eu aprendi a tanto ter abundância, como também viver na necessidade. Irmão, muitos crentes na pobreza, na dificuldade, serve a Deus, não mede a distância, congrega. Muitos, quando vem a abundância material, a boa estabilidade financeira, começa a se esquecer, irmão, e começa a faltar em culto e começa a se esfriar. Paulo dizia, eu sei viver na necessidade e sei viver com abundância. Que o Senhor ensine alguém que está ouvindo esta palavra, mesmo na vida próspera, financeira e nos bens materiais, lembra-te em primeiro lugar do Senhor e da tua alma. E ele termina dizendo, irmão, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Glória ao nome do Senhor. Alguém pediu a palavra, será que eu consigo? Será que eu vou vencer? O Senhor te responde, vai, não com a tua força nem com o teu poder, mas eu te ajudarei, eu te fortalecerei. E você perguntou se pode passar, você pode, porque eu vou te abençoar. É a palavra, Deus seja louvado. Amém. Vamos unidos agradecer a Deus. Amém. Aleluia. Glória.